Aleluia. Amém? Deus seja louvado, né? Amém, Jesus. Como um dos meus filhos na fé lá do Brasil pediu que eu mandasse as pregações para ele, e eu resolvi fazer, e eu creio que a gente só ganha quando nós repartimos aquilo que recebemos com os outros. Quando nós recebemos para nós e guardamos para nós, nós não somos melhor que Acã. Mas quando nós repartimos, nós imitamos Jesus. Jesus podia simplesmente ter pego os 5 pães e 2 peixes que o menino tinha lá e dividido com ele, o menino comido e pronto. E dizendo para os outros, as 5.000 pessoas, vocês se viram. São adultos, não são? Vão trabalhar e comprar também. Mas ele pegou e repartiu os 5 pães e 2 peixes com todo mundo. Sabe o que aconteceu? Sobrou 12 cestos de peixe e pães que restaram, que o povo não deu conta de comer. Por isso, o pão que nós temos, o que nós temos de bom, temos que aprender a repartir. Existe um povo feliz, que é o povo que reparte, um povo infeliz, o povo que guarda para si. Esse povo, o mundo é muito pequeno para ele. Ele é insatisfeito com ele, insatisfeito com tudo, e a sua alma nunca encontra a paz. Amém? Como eu estou com a idade, eu herdei isso da minha mãe, mas o Senhor Jesus não resolveu fazer a diferença nisso, a dificuldade para ler. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ler a Bíblia de uma capa a outra. Quando eu chegava em Apocalipse, eu estava com muita saudade de Gênesis, e voltava para Gênesis, e Apocalipse, depois voltava para Gênesis. Quando alguém abre a boca e fala, minha mente vai lá no texto, e eu reprovo, ou eu aprovo aquele texto, porque eu sei se está vindo de Deus ou do diabo. Muitas vezes as pessoas estão falando qualquer coisa e parece até conselho inteligente, e por acaso o diabo é grosso, ignorante, ele conseguiu dar até conselhos para Jesus. Se Jesus não tivesse discernimento espiritual, tinha dado um abração em Pedro, dizendo isso que é amigo, que é o melhor para mim. E assim as pessoas que recebem conselho de ímpios e vêm maravilhado para casa, são aconselhados por demônios e pensam que aquilo que é amigo. Tudo aquilo que não te aproxima verdadeiramente de Deus, não vem de Deus. Amém? Nós vamos ler um texto, ou alguns textos, e eu quero começar lendo em Josué capítulo 10. E eu estou assim muito angustiado com a pobreza espiritual no mundo. Até hoje em dia, igrejas que se tornam muito grandes, muito poderosas, às vezes alguns dos nossos líderes, que deveriam ser líderes espirituais, já passam a fazer isso profissionalmente. Quando sobra muito dinheiro na igreja, em vez de investir em missão, e investir na causa de viúvas e pobres que não têm onde morar, como eu vi uns vídeos ali da igreja lá de Belém do Pará, o pastor pegando sobra de dinheiro e construindo casa para pessoas muito pobres que não tinham casa para morar, isso é de Deus. E outro reparando as escolas. E outro reparando as escolas ali, pintando os muros, fazendo alguma coisa de bem para a sociedade com o dinheiro que sobra. Eles constroem mansão, palácio com piscinas, casas com elevadores, para eles terem luxo e conforto, sem se preocupar com a pobreza dos membros da congregação. Esse não é o reino de Deus. O reino de Satanás é ganancioso, é ambicioso. E a pessoa que tem uma casa quer ter 2, que tem 2 quer ter 3, quer ter 4, quer ter 5, e às vezes não consegue nem abrir a mão e o coração para as coisas do Senhor. Isso não é o reino de Deus, é o reino deste mundo. Satanás ofereceu para Jesus: olha, se prostrado me adorares, tudo eu te darei. E aí, ó, eu te dou a glória desse mundo para ti. O Senhor Jesus, Ele discerne todos os espíritos e não aceita aquilo que não vem do céu. O cristão não pode aceitar o que não vem do céu. Por que eu disse? O cristão tem que aceitar tudo o que vem do céu
e rejeitar tudo o que não vem do céu, porque está escrito na palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Também está escrito: não resistais ao Espírito Santo de Deus. Amém? Josué capítulo 7, versículo 10, depois que nós lermos esses textos, né? Como eu não completei a frase que comecei, como hoje eu tenho a dificuldade de ler, começo a ler um pouco e depois começa a ficar muito difícil, meus olhos molham, são seco atualmente, e vivo lacrimejando sempre, e aí fico embaciado. Então eu comprei a Bíblia em áudio, e eu ponho ela em áudio no carro. Quando tem alguém junto no carro, me atrapalha, eu tenho que desligar. Começa a conversar, e a palavra de Deus não é para a gente brincar com ela. Mas quando eu estou sozinho, eu estou sempre ouvindo a Bíblia toda, vou até o final, venho, porque a Bíblia tem que estar viva. Mas estou com uma sede incrível de ler ela assim, gostaria de ter a visão melhor. A minha visão está bem debilitada pela velhice, já estou muito velho. Versículo 10 de Josué diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Você está entendendo? Por que às vezes vem depressão? A gente diz: a depressão é assim que acontece lá no cérebro, e a gente vai ficando triste, desanimado, quer até se matar, não quer mais viver. Então está assim lá embaixo. Aí Deus diz: por que estás assim? Te levanta, te abraça com teu Deus, que não tem enfermidade física, química, de qualquer tipo, de vírus, bactérias ou espiritual, que fique no corpo de uma pessoa que se enche do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo também é fogo, e esse fogo queima tudo aquilo que vem para dificultar a vida de um servo, de uma serva de Deus. A primeira coisa que acontece na vida de alguém que se enfraquece com o Espírito Santo, ele diminui a resistência física e a resistência espiritual. Um homem cheio de Espírito Santo, com 80 anos, tem um vigor de um de 25. Josué e Caleb estavam com 80 anos cada um, e disseram: olha, não diminuiu nada o nosso vigor. E eles ainda colocavam a farda lá de soldado, e iam na frente pelejar e matavam mais, guerreavam mais do que os que eram mais novos. Porque o Espírito renova os filhos de Deus. Não é assim? Abraão estava com 145 anos, quando ele ficou viúvo da Sara. E aí, eu não vou ficar sozinho aqui, cuidado pelos outros, não. Achou uma mulher nova, o nome dela era Ketura, casou com ela, encheu ela de filhos e filhas. E está escrito na Bíblia: Deus renovou a sua força. Então há uma grande diferença entre aquele que se enche de Deus e aquele que não se enche de Deus. Então Deus disse para Josué o quê? Por que tu estás assim? Te levanta, né? Estava havendo um problema muito sério nessa época aqui, porque o exército de Deus era um exército invencível. Era um exército que ninguém podia resistir. Depois vou explicar por que tinha as mortes. Porque quando nós começamos a ler o Antigo Testamento, normalmente ficamos assustados. Muita guerra, muita morte. Deus mata? Mata. Deus dá vida? Deus dá vida. Deus é amor? Claro que Ele é amor. Ele é bondade, e a bondade absoluta, a bondade perfeita. Ele julga? Julga. Ele é juiz também. Tem pessoa que pensa que Deus é amor, aquele amor bobinho assim, aquele amor irracional, né? Deus é amor racional. Por que Deus mandou o exército de Deus matar todo aquele povo de Canaã? Ainda disse: olha, vocês vão demorar um pouco mais, porque a iniquidade deles, o pecado deles, ainda não chegou no limite. Então vou dar um tempo para eles, porque Deus é longânimo. Como viu que eles abandonaram o seu Deus, e eles eram descendência de Noé, o homem de Deus, mas se desviaram do caminho de Deus. Agora o que eles estavam fazendo? Construíam um Deus de madeira, um Deus de bronze, um Deus de pedra,
adorava esses deuses e ainda como se não bastasse, imagina vocês com esse bebezinho no colo. Não dá nem de pegar o bebezinho do braço dessas mães, que elas agarram assim, é meu, né? Leve eu, mas não leve meu bebê, elas vão dizer assim. E eles tiravam o bebezinho do colo das mães e ofereciam para Dagon. Dagon era um ídolo, era uma fornalha com uma certa imagem, esculpida em bronze. Embaixo, dentro dele, eles colocavam lenha, aquele bronze, imagina, ficava vermelho, e colocavam na palma da mão as crianças para oferecer para o Dagon, que era para Satanás. E foram indo assim, provocavam a Deus, desprezavam a Deus. Deus tem os meios, como ele usa hoje ainda. Ele tem meio de destruir povos por terremoto, por tempestade e também por guerra. Nessa época ele resolveu destruir aquele povo por guerra. E ele usou o seu povo, o povo de Israel, para pelejar essa causa. E ele deixou ali um exemplo para todos nós, que quando nós estamos afinados com Deus, quem é músico aqui? O Brian, o Abílio, meu sobrinho Fabiano, são músicos. Vocês conseguem tocar a guitarra de vocês desafinada? Não? Não dá, né? Não vai sair nada que agrade. Então vai evitar de tocar. Deus nos fez para nós andarmos afinados com Ele. Se nós estivermos desafinados, com uma corda frouxa, outra apertada demais, Ele diz, não posso usar esse instrumento. E se aquele instrumento ali não dá afinação de jeito nenhum, o que vocês fazem com a afinação? Você pode falar alto para a gente escutar. Você continua insistindo com aquele instrumento? O que faz, Fabiano? Aquele violão que nunca consegue afinar. Dá de usar, não? Joga fora ou quebra? Vender e engana os outros, né? Vender e engana os outros. Se não presta, aquilo que não presta, a gente não dá para ninguém. Então quebra, joga no lixo. Não presta, né? Então o que acontece? Compra um bom que afina e tal. Assim também Deus, quando faz o homem só incomoda, o que ele faz? Põe no lixo. Então ele mata. Então o povo de Israel estava limpando aquela região e Deus estava substituindo o povo, tirando o povo que o afrontava, que desobedecia, que provocava a ira dele, e estava então pondo um povo separado, um povo santo naquele lugar. Por isso, nessa situação, vamos ler o texto todo, Israel foi vencer uma pequena cidade chamada Ai. Então mandou lá uns 10.000 pessoas. Vocês vão lá com um pouquinho de gente, porque não precisa todo o exército. A cidade é pequena, vocês vão lá e elimina aquele povo que Deus mandou eliminar e se aposta daquela cidade, né? Mas eles foram lá e perderam a guerra. Ué, sempre deu certo. Deus sempre foi na nossa frente. Deus sempre nos deu a vitória. E agora nós fomos lá e perdemos ainda, não mataram vários de nós. Uma cidade tão pequena. Foi de novo, perdeu de novo. Aí Josué disse, Deus, por que tu fez isso com a gente, ó Deus? Deus disse, quem fez foi vocês. Ei, quando está tudo errado na tua vida, não foi Deus que fez. Quem pecou foi vocês. Aí Deus se afastou da tua vida, experimenta andar sozinho sem Deus. Uns param na prisão, outros param no cemitério, porque quando a gente brinca com Deus, Deus não brinca conosco, porque Deus é justo. Israel pecou, Deus está dando a resposta, pecou e violaram a minha aliança. Sabe que aliança? O pacto. Quando uma mulher adultera, trai seu marido, ou o homem adultera e trai sua mulher, o que ele fez? Violou a aliança. Ele quebrou o contrato de fidelidade. Assim também é o membro, quando se levanta contra o pastor, ele tem contrato de fidelidade.
de ajudar aquele pastor naquela congregação. E não são poucos, em vez de ajudarem, amaldiçoam o pastor, falam mal do pastor, outros chamam o pastor de ladrão, outros inventam outras coisas, e vão fazendo assim. Eles violaram, quebraram o contrato de fidelidade. A proteção de Deus sai da vida deles. Porque enquanto nós somos fiéis a Deus, Deus é fiel conosco. Mas Deus não tem compromisso com os infiéis. E agora aconteceu violar a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei, ou lhes ordenaram, pois tomaram coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Ei, presta atenção nesse versículo 11. Tem gente, tem pessoas que pensam que pode fazer as coisas escondidinho, ninguém vai saber. Né? É tão fácil ficar sem casar, né? Passa perto das vitrines, tem as prostitutas, olha para um lado para o outro, o pastor não está vindo ali. A mulher dele também não. Nenhum membro, ninguém que eu conheço. Ninguém vai saber, é só Deus, né? Registrado, filmado, e até o que fez lá dentro, e ninguém vai saber. A glória de Deus saiu da vida daquela criatura, e ele anda sozinho, com o demônio acompanhando ele, ainda diz que é crente, né? E vamos ver aqui. E Deus sabe até onde é que puseram. Ninguém sabia. Puseram debaixo da bagagem. Deus conhece esconder, eu vi. E agora, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, por causa do pecado de um, contaminou toda a congregação. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Veja, um só pecou. Deus condenou a nação inteira por causa do pecado de hoje. E já não serei convosco. O que Deus disse? Eu não vou ser com vocês. Cristão, cuidado, atenção, com quem tu faz aliança. Você pode trabalhar para um travesti, para um homossexual, para uma prostituta de empregado, para um ateu, né? Para um muçulmano, para qualquer povo você pode trabalhar, até para um maçônico, para um satanista. Você não sabendo, está trabalhando ali, está fazendo o teu trabalho e recebendo o teu salário. O teu salário que vem daquela pessoa que paga o teu salário, ele é santificado, né? Tem um detalhe também. Um pastor que sabe que alguém ganha dinheiro de desonesta, como traficante de droga, como a prostituta, dinheiro chamado ilícito, não pode entrar na casa de Deus, porque é dinheiro amaldiçoado. Não pode ser aceito no lugar santo. O dinheiro do meu salário honesto, esse Deus aceita e santifica todo o meu salário. Inclusive, eu tenho essa obrigação com Deus, e todo cristão tem a obrigação, o dever de levar para Deus parte do seu sacrifício. Primeiro se honra a Deus, depois Deus toma cuidado de toda a minha vida. Por isso tem o cristão verdadeiro e o cristão parcial, né? Agora, Israel se fizer condenado, já não serei convosco, e não eliminardes, preste atenção no versículo 12, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Tem pessoa que faz até investimento com aquilo que é de Deus, rouba até de Deus, e se acha santo. Esse roubou, e Deus disse: não quero nada daquele povo, porque tudo que eles têm lá era amaldiçoado, prestava honrarias a Satanás. Então as coisas deles, para mim, é abominável. Eu não aceito. Queime tudo. Dispõe que santifica o povo. Agora separa o povo, santifica o povo para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel,
aos vossos inimigos não podereis resistir. Vocês não adiantam querer lutar pensando que vocês são fortes, vocês só vão perder. Tem pessoa que acredita tanto na capacidade, se não tiver 5 diplomas universitários, eu preciso de ter esse diploma, que aí eu vou ter trabalho. Engraçado, eu não tenho nenhum e não me falta trabalho. Tem pessoa que diz, eu não posso trabalhar se não falar bem a língua do lugar. Eu conheço pessoa que está anos estudando, diz que nunca fala bem a língua do lugar e o governo ainda ajuda. Né? Sabe o que essa gente precisa? É de converter o seu coração a Deus. Porque para quem é fiel a Deus, Deus abre porta de trabalho até sem falar língua nenhuma, né? Eu conheço um casal aí que foi trabalhar, não falam nada. Não sabe nem dizer o I ainda. E nem IA. E conseguiu até emprego e carteira assinada certinho aqui nesse país. Deus muda a situação daquele que se entrega na mão de Deus. Bem-aventurado aos homens de boa vontade. Jesus falou isso. De má vontade não adianta, ele pode ter tudo, ele vai dizer que não tem nada. Você conhece aquela pessoa que nunca está satisfeito com o que tem? Tem uma bicicleta, diz, não, eu quero ter uma moto, eu quero ter um carro, quero ter um helicóptero. E tem um helicóptero, eu queria um jato. Nunca está satisfeito, pode dar todo o ouro do mundo. Não, ele é um saco furado, tudo que entra na vida dele vaza, passa direto, não fica nada com ele. É uma pessoa insatisfeita, porque falta a essência, que é o Espírito Santo de Deus naquela vida. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, será que a tribo que o Senhor designar por sorte, chegará segundo a sua família. Veja, nesse quadro aqui, Deus diz, olha, chama primeiro as tribos. Essa tribo, Deus disse, essa não é. Aí chamaram Dan, Zebulon, Benjamim, e foram chamando as tribos, Judá, Rúben, e tribo por tribo, e a tribo de Gade, e foram chamando as tribos, e Deus, essa não é. Agora chama as famílias, as clãs, essas também, Deus fez, não, dessa não, essa não, essa não. E por que Deus não foi direto? Porque Deus sabe como é que ele trabalha. Aquela que Deus disse, dessa não, Deus disse, essa está bem comigo. Essa está bem comigo, essa está bem comigo, entendeu? Por outro lado, Deus também estava animando e dizendo, eu me agrado de ti, eu me agrado de ti, eu me agrado de ti. Eram as tribos que não tinham nada que Deus podia usar. Que maravilha ser esse, Deus vai fazer isso naquele dia que nos chamar para o céu. Esse está escrito no livro, esse está escrito no livro, esse não está, esse não está, esse não está. Né? E os que vão subir, que não vão subir. Vamos ver mais aqui. E a família que o Senhor designar chegará por casa, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado uma coisa condenada será queimado. Tem pena de morte na Bíblia? Tem. Claro que tem pena de morte na Bíblia. Pena de morte é pecado? Pecado é causar o crime que ocasionou a pena de morte. Por que a polícia da França, quando vai afrontar o terrorista, a primeira coisa que faz é matar ele? Porque sabe que se deixar preso 10, 20 anos, quando soltar, ele vai fazer o quê? Pior ainda. Se ele conseguiu matar 200, ele vai querer um jeito de matar 500. Então está na Bíblia, sim. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, fala coisas até mesmo do diabo, pensando que é uma filosofia boa, que é humanista, né? Mas está na Bíblia. E ele, tudo que ele tiver será queimado, porquanto violou a aliança do Senhor. E diz aqui, fez loucura em Israel. Tá? Violar os 10 mandamentos é loucura, é afrontar Deus, né? Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte sobre a tribo dos Zeraítas, fazendo chegar a família dos Zeraítas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória a Deus, ou seja, dá glória ao Senhor. Deus diz
Israel. O que Josué disse? Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi preste atenção nesse texto, quem sabe você que me ouve aqui, ou se está vendo através de um vídeo, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Sabe o que é cobiçar? Mentir. A Bíblia já diz que mentiroso é filho do diabo. E cobiçar também. Tem pessoa que cobiça tudo que é dos outros. Se eu comprei uma TV de 55 polegadas e passo na casa de alguém e o dele é de 65, e eu tenho esse espírito, o que vai aparecer no meu coração? Cobiça. Não. Quero ver se eu compro uma de 70 polegadas, de 80, uma maior. Que vergonha minha, me humilhou, a minha é de 55. Eu quero uma maior. Isso é o espírito cobiçoso. Pessoa que nunca está satisfeito com aquilo que Deus deu. Cobiçar é pecado, isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tem gente que nunca valoriza a mulher que ele tem, valoriza a mulher dos outros. Valoriza, ele cobiça o carro dos outros, ele cobiça o salário dos outros, ele cobiça o que os outros têm. Mas ele não santifica o que ele tem a Deus. Então ele transgrediu nos 10 mandamentos: não cobiçarás. Viu a capa babilônica, viu a prata, e Deus disse: não cobiceis. Ele cobiçou. Deus disse: tudo que tem lá em Jericó é maldito, é anátema, é amaldiçoado por Deus. Não leva as coisas amaldiçoadas para a tua casa. Você já viu algum traficante de droga morrer bem velhinho e feliz, e junto da sua mulher e dos seus filhos? Não, ele morre pela mão dos outros, ele é amaldiçoado, porque ele está fazendo coisas amaldiçoadas por Deus. Trazer o prejuízo e a maldade para os outros é maldição. É um criminoso constante, está constantemente destruindo não só a vida do que se droga, mas a vida do dono do carro que ele foi lá roubar para poder vender e comprar mais droga, a vida do pai e da mãe dele e toda a sociedade. Então é amaldiçoado. E em Jericó tudo Deus havia amaldiçoado, mas ele olhou: é ouro. E eu quero dizer que ele não pôde usar nada do que ele levou, porque o que ele tinha não era dele. É o mesmo comprar uma casa fiada e não pagar. A casa é minha, leva os outros: olha o meu casarão aqui, ó. Não pagou. O banco vai lá e toma. E até o que ele pagou, ele perde. Deus é Deus de justiça. E Ele se alegra com aqueles que andam conforme a ordenança, conforme a aliança dele. Não cobiçarás. Acã cobiçou. E o que aconteceu com ele? Tomei os que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. E tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata da capa e a barra de ouro, e seus filhos e as suas filhas e seus bois, e os seus jumentos e as suas ovelhas, e a sua tenda e tudo quanto tinha levaram-nos ao vale de Jacó. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje, lá naquela época,
e o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar será chamado Vale de Acó, até o dia de hoje. Então o que cobiçou, o que aconteceu com ele, foi morto, foi apedrejado pelo povo, foi morto por apedrejamento, foi condenado à morte. Quando o povo de uma cidade vê que um bandido, um assaltante, um assassino, um estrupador está ali, e se o povo se reunir e pegar e matar ele em praça pública, a Bíblia está dizendo que isso é normal. O que não é normal é defender o direito do bandido, do assassino, do ladrão, e fazer todo um povo perecer. Como os políticos de alguns países, que pegam o dinheiro dos hospitais, pegam o dinheiro das escolas e põem suas contas privadas em outros países, em paraísos fiscais. Se o povo apedrejasse, estaria fazendo exatamente o que fizeram com Acã. Porque o dinheiro que é do povo é para abençoar o povo, não é para amaldiçoar o povo e ele trazer isso em causa própria. Havia uma maldição em Israel, porque um só tinha contaminado-se e estava entre o povo, e Deus tirou a proteção de Israel, dizendo: eu não aceito que entre os soldados tenha um traidor. Tire o traidor do meio de vocês, e a minha glória vai voltar a se manifestar na vida de vocês. Aquilo que tem que atrapalhar a minha vida tem que sair da minha vida. Aquilo que eu faço que não é agradável a Deus tem que sair da minha vida. Porque Deus aceita aqueles que agradam a Ele. Queres sorrir? Procure alegrar o teu Deus. Queres a tua família feliz? Procura servir a Deus. Me lembro daquela mulher, nunca vou me esquecer, já falei isso centenas de vezes, estava condenada à morte, era câncer. O estado dela, ela ainda tinha 2 meses de vida, mas ela resolve todos os dias sair e evangelizar, falar de Jesus nas casas, porque ela tinha só 2 meses de vida. Passou os 2 anos, passou os 4 anos e foi passando. Ela até esqueceu que tinha câncer, porque quando ela se ocupou com Deus, Deus se ocupou com ela e a vida dela foi salva. Sirva a Deus, muda, caminha, muda a posição da tua vida. Não tem enfermidade, não tem tristeza, não tem angústia, até a preguiça sai. Vem a disposição, vem a vitalidade. E Deus é com aquele que se santifica para Ele. A mesma coisa aquela pessoa que é contra os dízimos na igreja. Se é contra o dízimo, é contra toda a Bíblia. Porque Deus diz que é para mim servir a Deus. Agora, Deus não diz que é para tu apenas ser servido. Então eu sou um vaso inútil. Um vaso que não merece ter flor dentro. É só o vaso sozinho. Não, aqui é só eu. É só para mim. Deus não está nesse negócio. Deus está fora. E a crente estava assim. Era uma pessoa cobiçosa. Quem sabe eu sou uma pessoa cobiçosa? Quem sabe eu sou uma pessoa ambiciosa? Quem sabe eu não consigo me abrir para Deus? Quem sabe eu só quero para mim? Eu sou Acã. E o que aconteceu com Acã? Ele usou o ouro que ele tinha juntado? Não. Ele não deu tempo, ele foi morto. Nem a vida, nem os filhos dele ele pôde conviver com os filhos, porque ele foi eliminado do meio do povo de Deus. E ainda por cima foi para o inferno. Porque naquele tempo não era o tempo da graça. Era o tempo do olho por olho, dente por dente. Se roubava, eles cortavam a mão. Se a mulher adulterava, era apedrejado na praça pública, até a morte. Se o homem fosse encontrado se relacionando com o animal, era morto o homem e o animal também. Não ficava nada assim que Deus aceitasse. Deus não dava punição sobre eles, para que a glória de Deus pudesse estar no meio de um povo santificado, de um povo separado para Deus. Tem pessoas hoje, meus irmãos, que não se importam com uma criança, mas gastam fortuna com cachorro. É verdade. Como se o cachorro fosse membro da família. Cachorro é um animal de estimação. Membro da família é o filho e a filha.
Vou ter filho e filha para cuidar, que vou estar obedecendo a Deus. Nós às vezes queremos fazer as coisas que Deus não disse para fazer, mas a gente vem da filosofia humana. O que tem a ver a filosofia humana com os princípios de Deus? Não tem nada a ver. A filosofia humana, algumas coisas até são bem para a sociedade, porém tudo deve ser discernido pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus fosse de acordo com a filosofia humana, ele não teria sido crucificado, não teria sido morto, teria sido amado pelos fariseus da época, que Jesus chamou de hipócritas, fingidos, né? Eles coavam mosquito e engoliam camelo, e nós somos tendentes a fazer isso. Nós não temos o coração para ser aberto para Deus, fechamos a mão, fechamos o coração para Deus e abrimos a mão para todas as outras coisas que vêm que nos são contrárias. Nós precisamos um pouquinho mais de discernimento de espírito. Pastor, o que acontece com a pessoa quando ela se ajusta com Deus? Deus se ajusta com ela e Deus ouve ela. Deus não ouve a pessoa que está em desacordo com os princípios de Deus. Antes de tu trazer a tua oferta no altar, se tens alguma coisa contra o teu irmão, não perca o teu tempo. Que oferta? Oferta é um louvor, é uma pregação, é dar um testemunho no púlpito. Altar, nós chamamos hoje de altar esse aqui, que não temos mais aquele altar de queimar os animais, mas é a tribuna onde nós oferecemos a pregação, a palavra de Deus para o povo. E povo, Deus está falando através daquele altar. Então você vem e vai oferecer a Deus, mas você está em falta com tantas coisas. Primeiro conserte as tuas faltas, depois oferecer o teu sacrifício a Deus. Eu tenho que oferecer o teu sacrifício a Deus? Tem! Tu fosse feito para isso, para oferecer o teu sacrifício a Deus. Se não oferece o teu sacrifício a Deus, estás devendo para Deus. Então primeiro paga, te ajusta, aí depois oferece o teu sacrifício, e Deus vai te abençoar. Foi o que aconteceu aí Josué capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 14, nós encontramos algumas coisas aqui que, não é que tem gente que não vai acreditar nisso. Eu acredito, porque eu tive experiência com Deus, e eu vi Deus fazer coisas e parar até o céu. O céu que eu falo não é o céu lá em cima, o terceiro céu, esse céu atmosférico. Deus pôs a mão dele no céu atmosférico quando eu pedi para Deus, aconteça assim e assim, e aconteceu. Chuva, para de cair, a chuva parou na hora. Deus, eu preciso que a chuva não caia durante 3 horas, a chuva parou. Sabe aquela chuva que dá no Brasil, aqueles pingão grandão assim, que molha tudo, em 30 segundos ali fora a pessoa já está encharcada? A chuva freou na hora, abriu um clarão no céu. Eu fiz o culto ali, fiz por muitas vezes. Quando disse o amém, olha, eu vou recolher agora as caixas de som bem rápido, porque o tempo que Deus nos deu terminou, e aí voltava a chover de novo. Isso quantas vezes? Todas as vezes que eu precisei, Deus atendeu. E a partir desse versículo está escrito assim, no versículo 11, vou começar por ali. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, que depois que Acã foi vingado, saiu o mal de Israel, Josué saiu para a peleja, e Deus foi dando todas as batalhas. Aquele povo que também fez aliança com ele, os gibeonitas, quando tiverem aperto, clamaram a Josué, Josué foi atender, e sabe o que aconteceu? Deus foi na frente e foi dando a vitória para o povo de Deus. Quando eu e você estamos com a Bíblia ajustada diante de Deus, tudo que tu pedir ao Senhor, crendo, será feito. Você não precisa ter medo da morte, porque a morte é mais fraca do que a palavra de Deus na boca de um homem de Deus. Você não precisa temer a enfermidade, porque a enfermidade é mais fraca do que a palavra de Deus na boca de um homem de Deus. Você não precisa temer os furacões, e nem tampouco os terremotos. Quando você está cheio de Deus, vai cair 1000 ao teu lado,
tem vida ajustada com Deus. E o que aconteceu? Sucedeu que, fugindo eles dentro de Israel, a descida de Bet-Heron, fez o Senhor Deus cair sobre eles grandes pedras. Essas pedras vinham de onde? Parece que anjo lá jogando pedrada nos inimigos do povo de Deus, né? Deus faz. Ele tem os meios. Começou a chover e o povo de Israel estava vencendo, eles iam fugindo. Os que iam fugindo não conseguiram sobreviver, porque Deus resolveu entrar na guerra. Já que a guerra é minha, eu também quero fazer parte disso. E foram matando os inimigos do povo de Deus com a chuva de pedras. E diz aqui, até Azeca morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Eu sei que muitos se levantam contra mim, sabe por quê? Só porque eu quero falar a palavra de Deus. Então o diabo levanta um, levanta outro, consegue entrar dentro de uns e aqueles estragam o outro. Mas sabe de uma coisa? Deus sempre vai nos dando a vitória. Deus vai nos mantendo de pé e vai fazer cair diante de nós os nossos inimigos, porque está escrito na palavra de Deus. Ele diz aí, Josué disse, mas eu queria mais tempo, o dia vai terminar, como é que eu vou guerrear agora? Aí ele disse, Josué falou ao Senhor e falou na frente de todo o povo de Israel. No versículo 12 ele disse assim, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Josué falou isso, sol, ele estava lutando lá em Gibeão, se detém aqui em Gibeão, fica meio-dia aqui, fica parado aí, sol. Parece louco, né? Você acredita nisso? E lua, fica lá no vale de Ajalon, lá onde tu nasce, fica parado lá, não sai de lá, lua. Meu Deus tem o controle sobre todas as galáxias. E o sol se deteve e a lua parou. Tem outros estudiosos que dizendo assim, eu acho que a terra deu uma friada e ficou parada ali, né? Teria dado terremoto, as coisas voaram, mas Deus sabe o que faz. Não quero saber se foi a terra que parou ou o sol. Eu sei que o sol ficou lá em cima. Se foi a terra, eu não sei, isso não me interessa. Sei que a Bíblia diz que o sol parou e ficou um dia de quase 24 horas dia. Faltou uns 40 minutos para ser 2 vezes 12 horas de sol parado. E o povo, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos, o sol, pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Ele dobrou a sua jornada. Nunca houve dia tão longo quanto aquele. Sabe por quê? Porque o homem que tinha consertado a sua vida com Deus resolveu pedir, Deus, olha, eu quero que o sol fique parado ali. Aí Deus disse assim, nem peça para mim, a minha glória está na tua vida, dê ordem ao sol. Sol para, dê ordem à lua. Lua, fica lá no teu lugar, não sai de lá, não nasce hoje. Vou te dar um descanso hoje, fica parada lá. E o sol ficou trabalhando a favor do povo de Deus. Primeiro nós vimos a chuva de pedras trabalhar a favor do povo de Deus. Só matava inimigo do povo de Deus e não atingia os filhos de Deus. Porque se essa chuva fosse todos os anos, ia tocar lá nos filhos de Deus e eles iam morrer. Mas ela atingia, era tiro certeiro. Ei, Deus não erra um tiro, Ele acerta todos. E Deus só acerta desobediente, Deus só acerta adúltero, Deus acerta mentiroso, Deus acerta ambicioso, Deus acerta cobiçoso, Deus acerta infiel e vai destruindo todos. Mas o povo santo, Deus vai separando para si. Queres uma vida diferenciada? Ande com Deus, sirva a Deus, viva para Deus. Não comece a justificar os teus atos. Não, mas lá é bom também, lá eles são tão bonzinhos. São pessoas tão boas.
Qual é o Deus que eles servem? É Baal. Te afasta deles. Procure andar com o povo de Deus. Você pode trabalhar em qualquer lugar onde tiver emprego, mas você é luz lá onde você está. Não oculte Deus na tua vida. Dê glória a Deus. Se contar uma piada que venha, que não é boa para um cristão, uma coisa que aborrece, uma coisa que pode entristecer o Espírito Santo de Deus, não fique achando engraçado para agradar o ímpio. Se afasta. Não é teu ambiente, tu és luz, tu não és treva. Amém? Lembra de Acã. Deus rejeitou Acã. Por causa de Acã o povo todo pereceu. Mas Deus matou Acã. Depois que morreu Acã, depois que o mal foi tirado do povo de Deus, Josué falou para o sol: Sol, te detém em Gibeão, Lua, te detém no vale de Aijalon. E eles obedeceram. Se o sol obedeceu à voz de um homem de Deus, se a lua obedeceu à voz de um homem de Deus, o que é que Deus não pode fazer por ti, meu irmão, minha irmã? Pastor, o que é que eu preciso fazer porque eu não recebo? Sabe o que é que tu não recebe? Porque Deus pede para tu fazer para Ele, Deus, e tu fecha o teu coração. Tu não queres gastar nada com Deus, mas queres que Deus gaste tudo contigo. Tu tens tempo para ofertar para Deus. Tens tempo para ensaiar em casa e trazer hinos para adorar a Deus. Tem tempo para preparar os teus textos, orar a Deus e vir fazer a tua oferta a Deus. Tu deve, antes de tudo, quando recebe o teu salário, a tua bênção que Deus te dá do teu salário, a primeira coisa tem que separar e santificar para Deus o que é de Deus. Tu pega, não é que gasta o que é de Deus também e usa para o teu fim próprio? Vale a pena enterrar dentro da tua tenda aquilo que não te pertence? Aquilo não vai ser maldição contra a tua vida? E aí o que tu ganha fica no saco furado. Ganho não parece. Engraçado, tem uns que parece que o salário é tão pouco, mas aparece tantos bens na vida dele. Deus faz multiplicar na vida dos filhos de Deus as bênçãos naqueles que são fiéis. Pastor, mas eu fiquei apertado. Tu vai continuar mais apertado ainda. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada. O que tu ganha é posto no saco furado. Então, em todos os ângulos da tua vida, procura mudar, melhora. Você é fiel. Eu nunca consegui. O diabo disse que tu nunca vai conseguir. Mas Deus disse para ti: te levanta. Ele não falou para Josué: por que estás aí caído? Por que estás aí deitado? Te levanta! Fica de pé na minha presença, que eu vou mover os céus a teu favor. E ele move mesmo. Por acaso alguma coisa é impossível para Deus? Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou José e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amados, o apóstolo Pedro falou para o paralítico: olha, eu não tenho ouro nem prata. E estava mesmo com os bolsos vazios, porque o dinheiro que vinha para a igreja ele usava na missão. É o que o pastor deve fazer, não é para se enriquecer com o dinheiro que é para usar na obra de Deus. Aí ele tinha o quê? Ele tinha autoridade para dizer para o paralítico: te levanta e anda. E o paralítico saiu andando e se levantou. Deus não nos fez para nós ficarmos ricos, prosperar, ser proprietário de muitas propriedades, com o suor de um povo pobre, com dinheiro santificado para a obra de Deus. Deus nos fez para nós servirmos a Deus. E Deus mesmo, Ele que nos serve. Ele que cuida de cada um de nós. O que Acã fez? Ele era ambicioso, cobiçoso, avarento.
Deus o rejeitou entre o povo de Deus, ele foi condenado à morte. Imagina se Deus hoje fosse dar uma limpada, começando pelo povo de Deus, quantos grandes templos ficariam sem pastor presidente? Muitos deles. Pastor, está falando contra os pastores? Não, eu estou falando contra a ambição de muitos, que começaram com fé e terminaram na carne. Começaram orando a Deus para Deus não dar comida, e depois endureceram o coração, mesmo para levar uma cesta básica, um prato de comida para o pobre. Esses Deus vai rejeitar, não vão andar com Deus muito tempo, porque abandonaram a humildade que Jesus o convidou para aprender com eles. Aprenda de mim que sou manso, sou humilde de coração. Outros, a primeira coisa que fazem é corta o salário do missionário, mas não diminui o seu alto salário. Acha muito mandar 1.000 para um missionário, mas o seu salário tem que ser 15 mil, 20 mil, e ainda acha pouco. Sem falar na parte extra que entra escondido, que não é declarado. Esses Deus vai tratar. Não se preocupe, porque vocês veem nos noticiários e os escândalos, mas ai daquele pelos quais vieram escândalos. O que Deus quer é que a minha vida esteja de tal forma ajustada com Ele, que eu possa ordenar o sol. Se for preciso, o sol vai parar. Eu posso ordenar a lua vai parar. Eu posso determinar o enfermo, que a enfermidade saia. E se Deus quiser tratar daquele enfermo e sarar, Deus vai obedecer. Deus vai atender a voz do nome de Deus. E Deus vai fazer o enfermo sarar. Aquela enfermidade vai obedecer a voz que vai sair da boca do homem de Deus. Eu gosto muito de uma irmã, o nome dela chama-se Keila, como é que é lá no Brasil? A Késia. Nós chegamos lá, assim, ela estava, não tinha nada de cabelo, né? Tinha caído tudo, e tinha 2 meses de vida. Eu, porém, não sabia nada daquilo. Apenas eu disse para ela, diz o Senhor Deus para ti, cante. Tu és cantor e louva o Senhor, então cante, louva o Senhor. E falei para ela coisas que Deus mandou falar, e orei por ela. Alguns meses depois, o cabelo dela estava crescido, normal, mandou foto para mim, e disse, olha, eu comecei a cantar aquele dia, voltei, canto na igreja até hoje. E os médicos fizeram 3 exames, e o câncer sumiu do sangue, sumiu dos ossos, sumiu de tudo. E recebeu câncer, sangue novo, e a vida totalmente restaurada, e foi para o altar servir a Deus. Quando a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus, Deus entra na nossa palavra, e a nossa palavra é ação. Da mesma forma, para quem não conhece a Bíblia, é uma questão, para quem conhece é outra. O profeta Eliseu ia passando e tinha os rapazes, aqueles rapazes assim que parece que não receberam educação, né? E são muitos que não obedecem pai e mãe, e não têm educação, e não têm respeito com o próximo. Começaram a dizer, ei careca, ô careca, né? Ô calvo. O Eliseu ficou aborrecido com aquilo e ficou bravo, e na hora que ele ficou bravo, ele soltou a palavra e amaldiçoou eles. O que aconteceu com eles? Quem lembra disso? Saíram 2 ursas do mato naquela hora e devoraram 42 rapazes. Foram mortos porque aborreceram o homem de Deus. Então, o homem de Deus tem que ter muito cuidado com a palavra que sai da boca dele, porque Deus é na boca desse homem. Pastor, o que eu preciso fazer? Ajusta a tua vida com Deus, e Deus vai ter prazer em ouvir a tua palavra. Veja onde é que está faltando. Onde é que tu estás faltando? Eu não faço isso porque, por causa... Desde quando tu vai para o céu porque alguém disse tu faz ou não faz? Tu vai para o céu quando tu fizer aquilo que Deus mandou te fazer. Eu posso obedecer meu marido quando for para servir a Deus. Ele disse para mim não servir, eu devo desobedecer. Como eu devo desobedecer às autoridades constituídas quando for contrário a Deus, eu devo desobedecer. Ananias, Misael e Azarias desobedeceram o imperador da época diretamente, cara a cara, porque eles disseram, eu não vou obedecer a ti, ó imperador. Para afrontar
obedecer a ti, ó imperador Nabucodonosor, e obedecer a Deus, eu fico obedecendo a Deus, e tu vai ver o que Deus vai fazer, porque eu obedeço a Ele e não a ti. Não lançaram os 3 homens dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida e aconteceu alguma coisa com eles? Não. Aconteceu com os guardas que lançaram eles para dentro, eles morreram da boca da fornalha. E aí quando Nabucodonosor ficou lá esperando, sentiu o cheiro da carne queimada, está até hoje querendo cheirar a carne queimada, porque queimou só as cordas. E depois lá dentro da fornalha não tinha mais 3 homens, tinha quantos? Tinha 4. Gelou o coração de Nabucodonosor, amoleceu as pernas dele. Ele disse, não eram 3 que nós lançamos lá, e eu vejo eles ainda lá caminhando dentro do fogo, e nada acontece com eles, e agora não tem mais 3, mas tem 4, quando o homem de Deus entra em apuro, e ele é fiel a Deus, Deus peleja junto com ele, e dá vitória àqueles que creem no seu nome. Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam para fora. Aí Nabucodonosor teve que dizer, todos devem honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não existe outro Deus semelhante a ele. Aleluia. Honre ao teu Deus. Meu Deus. Teu marido ou tua mulher disse, Oh, Deus. para que ir cedo para a igreja? Deixe ela para trás e vem cedo. Teu marido diz, para que ir cedo para a igreja? Deixa ele para trás, faz a tua parte, porque tu fazendo assim nós vamos pelejar a tua causa. Aleluia. E Deus sempre vai tratar com o ímpio, Deus sempre vai tratar com o desobediente, mas Deus vai pelejar a causa dos seus santos, e Deus quer pelejar a tua causa hoje. Aleluia. Examine lá onde está a falha que te bloqueia, que te impede de seguir adiante. Restaura hoje, porque Deus vai ouvir a tua voz. Não foi uma vez que eu pedi para a chuva parar e a chuva parou. Eu fiz obra de Deus. Quando terminou o culto, recolhi as caixas de som, a chuva vinha, parece que ela se guardava tudo e vinha muita chuva. Muitas vezes Deus sempre me ouviu, e Deus sempre vai ouvir seus filhos. E Deus está aqui nesta manhã para dizer, não depende de mim, depende apenas de ti. Eu quero defender o meu povo, mas o meu povo precisa ajustar a sua vida. Tire o anátema da tua tenda, tire o anátema da tua vida, porque Deus vai fazer por ti o que deve ser feito, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, se a irmã Raquel já vem vindo, pode aproximar-se. Deus seja louvado. Aleluia! Roxa da cada basura e canto animal.